novamente juntos. O programa Vida Além da Vida tem apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada à Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, no quadro Doutrina e Aplicação, contamos com os companheiros do Centro Espírita União, Neymir Mazotti e Dr. João Comiscas. Amigos telespectadores do Doutrina e Aplicação, hoje estamos contando com a presença dos companheiros do Centro Espírita União, Dr. João Comiscas e o Sr. Neymir, participando do nosso tema de hoje, que é a ética. Quando nós falamos de ética, estamos nos reportando ao momento atual, um momento de grande indignação, de grande conscientização, e nos vemos diante de um momento precioso para todos nós, como espíritos em evolução. Sabemos que de todas as crises, sai-se mais fortalecidos, mais aprimorados, com mais aperfeiçoamento. E nós também sabemos que na doutrina espírita, através de Allan Kardec, nós temos todo um tratado de ética na sua obra básica. E nós vamos tratar na nossa conversa de hoje sobre esse tema. Sr. Neymir, nós, quando falamos de ética, nós temos que a doutrina espírita traz todo um código de moralidade. Allan Kardec, inclusive, colocava a ética em relação às pessoas, o tratamento que se deve dar a pessoas que têm o poder, e se deve ter muito cuidado com isso, que além do preparo que as pessoas que detêm o poder, elas também têm que ter a moralidade. E dentro de toda a doutrina nós vemos isso, a questão da moralidade. Então, como é que fica a ética dentro da doutrina espírita quando nós falamos, por exemplo, na casa espírita, no nosso comportamento como espírita? O fato de ter sido Allan Kardec um professor evidencia a importância do espiritismo, porque o processo de educação é que faz com que passe a existir a ética. A ética, por exemplo, nos primórdios, ela não era tão acentuada, porque tinha outros valores muito mais enérgicos, muito mais duros, que acabavam prevalecendo. Na medida que o povo foi se educando, nós fomos crescendo, então foi surgindo os outros processos de relacionamento, através do qual nós fomos observando valores que têm que ser respeitados. E nós vamos percebendo na existência do semelhante o grande instrumento de aplicação da própria ética. Se nós soubermos respeitar e conhecer, nós seremos capazes de aplicar. E o Espiritismo ele veio já numa fase maior, uma fase melhor, onde Kardec pôde tratar com maior profundidade todos esses aspectos, trazendo um bom resultado imediato, porque é aplicável agora. A mania do egoísmo acaba tendo que ser combatido. Porque a partir da hora que eu começo a conhecer os outros, eu passo a respeitar e respeitar os sentimentos, respeitar a posição, respeitar os valores e passo a ser obrigado a agir com ética. Seria, então, um diferencial da ética espírita em relação aos outros tratados de ética, os códigos de ética, seria esse objetivo que visa o progresso moral, o progresso do indivíduo, né, doutor João? Então, a doutrina espírita, ela se pauta sobre três aspectos: o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto moral, ou profundamente ético, que é o religioso em base. Mas é interessante observar que a doutrina espírita também observa a evolução do homem. E na evolução do homem, nós devemos lembrar Pestalozzi, porque Pestalozzi mostra que, em princípio, o homem tem um instinto que é a base primitiva do indivíduo. Depois, ele desenvolve a sua base social, ou seja, a ética do relacionamento. Mas Pestalozzi, tal qual a doutrina espírita, não parou por aí. Disse que o homem ele é moral, ele é ético. Então, gradativamente, a evolução da humanidade vai dar, tal qual mostra a doutrina espírita, e é essa a base principal, como colocou o Sr. Neymir, o aspecto educativo, educacional, mas não o educativo, educacional, simplesmente na ilustração, aquilo que dá superfície, que dá títulos ao homem, mas o aspecto educacional,
aquele que transforma o indivíduo, aquele indivíduo que quer modificar-se. E essa é a ética espírita. Ou seja, o homem tem um fim maior. Piaget, da sua parte, também mostra que a criança, até mais ou menos 5 anos de idade, ela é um indivíduo praticamente dito sem moral. Depois dos 7 até mais ou menos uns 10, 12 anos de idade, através do relacionamento familiar, do relacionamento escolar com os amigos, ele ganha aquele relacionamento social, ou seja, a ética social. E, posteriormente, se ele, através do seu próprio esforço, quiser e desenvolver-se, ele ganha a autonomia dele, ou seja, ele tem uma ética pessoal. E isso sim aprofunda o indivíduo. A ética é maturidade do espírito, não é? E esse momento que a gente está vivendo atualmente, que é um momento importantíssimo para nós, não pode ficar só nisso, nessa indignação, mas tem que ter uma repercussão em todas as pessoas, porque pelo que você está colocando, e a gente vê também na literatura, na obra de Allan Kardec, algumas pessoas estão mais expostas ao poder, vamos colocar nesses termos. Elas têm mais possibilidade de deter o poder. Algumas pessoas estão preparadas para exercer esse poder. E existe todo um contingente de bastidores ali torcendo e investindo naquele indivíduo, não é? Mas esse indivíduo nem sempre vai ter sucesso. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ele vai falir, vai cair, não é? Então nós temos que pegar essa indignação e transformar em aprendizado, não ficar somente na indignação, nem em ações espontâneas e extemporâneas, aí, precipitadas, mas no nosso aprendizado, que é importante nesse momento que estamos vivendo. E a gente sente também da obra do Kardec que não deve se restringir somente a pessoas mais intelectualizadas, como você está dizendo. Tem que ser para todos. Essa questão da ética, esse amadurecimento que nós estamos vivendo, ele tem que ser para todos, não é só para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, que percebem as coisas. Né? Aliás, a ética é para, como você colocou, não é simplesmente para o dirigente, para a pessoa que exerce um cargo de poder. A ética existe nas profissões, existe a ética do relacionamento familiar, existe a ética de compreensão geral. Aliás, no direito romano, dizia-se aquela pessoa que teve o crédito pela fé, né? Ou seja, a pessoa acreditou na outra pessoa pela ética do indivíduo, pela moralidade do outro indivíduo. Respeito. Aliás, a ética, a gente pode até considerar o contrário. A ética tem justamente a finalidade de proteger ou de preservar as condições do indivíduo que não se defende, que não é tão intelectualizado. Porque esse que é intelectualizado, ele reage. A ética é justamente aqueles procedimentos que adotamos, uma espécie de autocontrole, de autoeducação, antes de nós atingirmos um nível que provoca uma reação.